Leitura 317, Atos, 8 a 10, Projeto 365, 13 de novembro de 2023. Atos 8. Após assassinarem Estevão, as autoridades de Jerusalém desencadearam uma implacável perseguição contra a igreja. Liderados por Saulo, eles prendiam e assassinavam inúmeros cristãos. Isso fez com que boa parte da igreja migrasse para outras cidades. Embora dolorosa, a perseguição contribuiu para a expansão do Evangelho de Jesus Cristo. Um dos que saíram de Jerusalém foi Filipe. O Espírito Santo dirigiu até Samaria, onde ele anunciou o Evangelho. Houve muitas conversões, milagres e sinais extraordinários, dando início a uma igreja fora dos limites de Jerusalém. Ao ouvirem falar do sucesso do Evangelho em Samaria, a igreja enviou os apóstolos Pedro e João para observarem os fatos. Chegando lá, os apóstolos oraram para que as pessoas recebessem o Espírito Santo, ver estudo sobre o batismo no Espírito Santo, pois isso não havia acontecido ainda. Ao ver as maravilhas que Deus operava através dos apóstolos, um dos convertidos da igreja de Samaria, Simão, ofereceu a Pedro uma quantia em dinheiro para receber o mesmo poder. Pedro repreendeu de forma enérgica e o exortou ao arrependimento. Pois o dom de Deus não pode ser comprado com dinheiro. Um anjo do Senhor orientou Filipe a seguir uma nova direção. Nesse caminho, o Espírito Santo orienta a aproximar-se de uma carruagem. Nela estava um homem encarregado dos negócios da Etiópia que esteve em Jerusalém com o propósito de oferecer sacrifícios ao Senhor Deus. Ele estava lendo as Escrituras Sagradas, mas não compreendia. Felipe começou a explicar-lhe e anunciou a Jesus Cristo. Durante o caminho, o etíope creu na mensagem e, vendo a água, pediu para ser batizado. Ver estudo bíblico sobre o batismo nas águas, ao que Felipe perguntou: "Você pode, se crê de todo o coração?" O eunuco respondeu: "Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus." A mensagem de Filipe produziu fé genuína no coração daquele homem que começou lendo a palavra de Deus sem compreender. A nossa missão é tornar a mensagem do Evangelho compreensiva para os perdidos, pois ao entenderem as boas novas de Jesus Cristo, eles se arrependerão. Após batizar o etíope, o Espírito Santo arrebatou Filipe para Azoto, caminho de Cesareia, e por onde ele passava anunciava o Evangelho. Dessa forma, a perseguição iniciada com o propósito de conter o Evangelho fez com que ele se espalhasse ainda mais. Atos 9. Vemos a conversão de Saulo, antes devastador cruel dos fiéis e da igreja, depois apóstolo de Cristo por desígnio de Deus, que tornou-se Paulo apóstolo. E as curas que Pedro realiza pelo poder de Jesus em Lida e Jope. Quem és tu, Senhor? O encontro de Jesus com Saulo o derruba do cavalo, o deixa cego e em jejum por 3 dias. Até Ananias lhe impor as mãos, orando por ele e batizando. É a passagem da morte para a vida, das trevas para a luz, do perseguidor de Cristo para o servo evangelizador de Cristo. De Saulo para Paulo. Como Jesus morreu e no 3º dia ressuscitou, o homem velho Saulo morre e o homem novo Paulo nasce. Nova criatura em Cristo. Todo encontro profundo com Jesus em nosso coração nos leva a uma conversão e mudança de vida. Jesus nos chama para sermos seus servos. Os discípulos de Cristo realizaram muitas obras através do poder de Jesus e do Espírito Santo. Pedro curou doentes e trouxe Tabita de volta à vida. Também hoje Jesus nos chama e nos convida a sermos seus seguidores, anunciadores do seu reino, pregadores da sua palavra para que muitos que ainda não creem possam se converter e o seguir. Atos 10. Cornélio era um centurião romano que, embora estrangeiro, era temente ao Deus de Israel. Era um homem muito bom para a comunidade e estava continuamente oferecendo a Deus ofertas e esmolas aos pobres. Vendo a piedade de Cornélio e querendo agitar o mundo após a ressurreição de Jesus Cristo, o Senhor Deus lhe enviou um anjo com algumas instruções. A ordem era para que ele enviasse mensageiros a Jope que trouxessem Simão Pedro até sua casa. Deus, que não é de confusão, à medida que enviou um anjo para falar com Cornélio, falou com Pedro por meio de uma visão. A princípio o apóstolo não compreendeu,
mas a chegada dos mensageiros de Cornélio e a voz do Espírito Santo lhe deram compreensão de tudo. Seguindo a orientação do Espírito Santo, Pedro apresentou-se aos mensageiros como sendo aquele a quem eles procuravam. Após isso, os mensageiros de Cornélio lhe contaram o que havia acontecido. Pedro seguiu até a casa de Cornélio e chegando lá foi surpreendido com a quantidade de gentios que estavam dispostos a ouvi-lo. Ao encontrar Cornélio, o apóstolo Pedro deixa claro que como judeu não é bom para ele estar ali, com pessoas gentias. O motivo do encontro é a visão celestial que lhe preveniu sobre aquele momento. Ao final, Pedro pergunta a Cornélio qual a razão de ter sido chamado. O anfitrião lhe conta o que ocorreu. Ao ouvir o relato de Cornélio, Pedro lhes anuncia Jesus Cristo tal como vinha fazendo em todas as ocasiões. O coração das pessoas estava preparado para a mensagem, de tal forma que o Espírito Santo veio sobre elas e começaram a falar noutras línguas. Ao ver a grande maravilha, Simão Pedro preparou os irmãos e os encaminhou ao batismo nas águas.